todo paciente que está fazendo um tratamento médico, que é um paciente crítico, que é um paciente com atração de saúde, ele é prioridade dentro do atendimento odontológico. Ele é, sim, enquadrado como uma urgência. A gente já está no meio dessa pandemia. A nossa única opção, tá? E o, digamos assim, permitido e recomendado é a gente fazer urgência. Então, o paciente está ali com dor, né? A gente atendeu uma urgência, beleza? E aí, você recebe a bendita da urgência e você ainda não sabe lidar com esse paciente. Imagina, você chega para você um paciente de urgência e é um paciente combo. É um paciente com atração sistêmica. Pamela, qual que é a chance de acontecer? Praticamente a cada 2 pacientes que entrarem no seu consultório, um vai ter uma alteração de saúde, uma doença crônica. 45% da população brasileira tem doença crônica, Doc. Então, a cada 2 pacientes que entrarem, que você vai atender, um vai ter uma doença crônica. Certo, Cristiano? Cristiano tá me olhando aqui com a cara, tipo, amor do céu. Pois é, bem isso mesmo. Então, não tem jeito. Se você está atendendo urgência nessa pandemia, posso apostar que você ou já recebeu ou vai receber uma urgência de um paciente com atração sistêmica. E sabe qual que é o grande problema disso? Às vezes, esse paciente, ele é um paciente compensado, né? Cara, ele tem hipertensão, ele é diabético, mas ele geralmente está compensado na patologia, ele se controla, ele toma medicação, o paciente de doença autoimune, mas está legal, ele está bem. Só que quando alguém entra num processo de infecção e está com dor, isso é um fator imenso para a descompensação de um paciente. Eu não vi isso nenhuma, nem 2, nem 3. Não é só do meu campo de batalha, mas a gente sabe que a literatura está aí mostrando, né? Quando a gente tem dor, quando a gente tem um processo infeccioso, isso atrapalha diretamente no controle sistêmico do paciente, no controle de inúmeras patologias. Então, não tem como, né? O paciente com infecção, ele tem um processo inflamatório crônico, ele é uma doença, né? Doença periodontal, olha o termo, é doença periodontal, abscesso endodôntico, gengivite, tudo isso é processo inflamatório / infeccioso. Então, o paciente, ele está doente. E quando ele está doente, isso descompensa, né? Ou, digamos assim, uma doença oral, consequentemente vai descompensar todas as outras. É uma cadeia, não existe, não é nada separado, certo? Então, é bem assim que ocorre, certo, Doc? Primeiro, então, o que eu já quero te falar e quero que você anote aí, tá? Já anota aí, é o seguinte, o que a gente considera uma urgência? Porque, assim, dor, eu acho que isso já é meio clássico, né? O paciente me aparece com uma pulpite, né? O paciente está com um abscesso endodôntico, então isso é muito claro na nossa mente. Mas existem outras circunstâncias que também são consideradas urgências, tá? Se enquadram nesse perfil e a gente também vai ter que lidar com isso. E a gente vai ter que ser o mais resolutivo possível. Porque a gente não está podendo escolher paciente muito menos agora, né? A gente não está podendo fazer isso. E é interessante que o fato de você atender um paciente com atração sistêmica, cada emergência, a urgência é mais fácil dela acontecer, né? Então, em especial, vamos imaginar os pacientes com atração sistêmica? Muitos deles estão sem assistência médica. Eu estou com uma paciente que faz 2 meses que ela veio para atendimento, uma paciente idosa. A gente já programou o centro cirúrgico, ela vai fazer o tratamento odontológico sob anestesia geral. Já programou tudo certinho, tudo alinhado, beleza. Só que ainda não concluímos. Por quê? Porque ela não conseguiu fazer o risco cirúrgico com o médico cardiologista e o hospital ainda não está aberto para cirurgias, né? Então, só cirurgias de urgência. Então, tudo que é eletivo a gente deixou de funcionar, né? Deixou de atender. Só que quanto mais o paciente tem uma atração sistêmica, maior a chance dele, inclusive, agudizar algum processo de infecção oral. É aquela via de mão dupla, certo, Doc? Bom, então só para você saber o que é uma urgência. A gente tem uma dor aguda, tipo uma pulpite, uma situação que o paciente tem uma pericoronarite, certo? O paciente está com dor na região terceiro molar, tá aquela infecção em volta, né, do tecido que envolve o dente, a região retromolar, terceromolar e tal. Isso também é um processo infeccioso e causa muita dor no paciente. Uma situação de alveolite, né? Então, isso a gente tem que fazer. Você fez uma extração no paciente de urgência, ele pode voltar com alveolite ou pode aparecer, infelizmente, pode aparecer um paciente de um outro, né, que foi atendido por um outro dentista e ele não pegou confiança nesse dentista e aparece com você com uma alveolite, né, com uma complicação pós-cirúrgica. Um paciente com abscesso, seja um abscesso
endodôntico, ou seja, um abscesso periodontal, né? Isso também a gente classifica como uma emergência. Não só pelo fato de dor, mas todo o processo de infecção e inflamatório da região. Isso é muito grave para o controle de saúde geral do paciente, né? Quando o paciente tem uma fratura, né? Fratura dente, as crianças estão mais em casa, estão brincando mais, estão mais trepando tudo quanto é canto, acaba ferindo, acaba caindo, acaba traumatizando, fraturando o dente, fraturando mucosa, lábio. Então, às vezes, você tem isso, tem um trauma, né? Trauma ainda assim é uma urgência muito comum. E eu até acredito, eu não sei a galera da odontopediatria aqui comigo, né? Que as crianças estão mais em casa, às vezes, e tal, faz mais arte, né? Enfim, se arruma mais arte, está tendo mais um aumento nesse período de urgências. Não tem nenhuma evidência, eu não atendo paciente pediátrico aqui no consultório, mas se vocês atendem, manda aqui para mim ter uma ideia. Eu acredito que pode aumentar. Eu acredito que pode ter aumentado nesse último período, assim. Além disso, um paciente, por exemplo, isso se encaixa muito com o perfil de um paciente com alteração sistêmica. Então, vamos pensar um paciente que vai para transplante, ou paciente que está fazendo hemodiálise, ou paciente oncológico. Docs, esses pacientes, quando eu tenho um paciente com uma alteração, está fazendo um tratamento médico, vai passar por um transplante, está fazendo rádio, quimioterapia, está fazendo qualquer tipo de tratamento e acompanhamento médico, porque tem uma doença, digamos assim, delicada, esse paciente, ele sim também é considerado uma urgência para o tratamento odontológico. Mesmo que ele não esteja com dor, tá? Se você precisa fazer adequação do meio bucal, controle de foco de infecção, isso é prioridade. Ah, você não sabia disso? Olha só, veja só, né, Cristiano? Pois é, Doc, isso quer dizer que para a galera que atende paciente com alteração sistêmica, essa pandemia ela não está afetando tanto. Gente, eu estava atendendo antes de vir para cá. Adivinha que paciente que eu estava atendendo? Um paciente oncológico. Ele estava com dor? Não, mas é um paciente que desenvolveu uma absorção óssea por radioterapia e a gente tem que fazer uma abordagem. Ele não estava com dor, mas ele é um paciente prioridade, porque ele tem uma alteração sistêmica grave. No caso, agora não está mais tão grave, que ele já terminou a radioquimioterapia. Mas você consegue me entender? Consegue sacar? Que quando a gente... Isso eu acho que você não sabia, né? Isso está no manual do CFO, tá? Então, não fica na sua cabeça aí que urgência só está relacionada à dor. Isso é meio lógico, né? Todo paciente que está fazendo um tratamento médico, que é um paciente crítico, que é um paciente com alteração de saúde, ele é prioridade dentro do atendimento odontológico. Ele é, sim, enquadrado com uma urgência, tá? Sabe o que eu fiz? Quem estava aqui comigo sabe. Sabe o que eu fiz essa semana? Inclusive, a gente já vai botar no ar, né, Cristi? Eu já fiz uma campanha aqui para o consultório para a gente aumentar ainda, né? Uma campanha só para urgência. Ué, se você só está podendo fazer urgência, mas você já sacou que tem uma infinidade de possibilidades para urgência, começa a falar de urgência. Você está achando que atender uma urgência é seu problema? Nessa pandemia é sua solução. Porque esse perfil de paciente, ele é prioridade. Ele precisa, mas corre risco, se é um paciente com alteração sistêmica, né? Sabe o que os docs da academia estão fazendo? E eu vou falar ainda essa semana sobre isso. Estão fazendo atendimento home care. Home care, extremamente mais seguro do que você atender no consultório. A Sabrina, que está aqui comigo, ó, hoje cedo eu falei o caso dela. A Sabrina começou a divulgar isso nas redes sociais dela essa semana. Ela agendou 2 pacientes pediátricos, olha isso. 2 pacientes pediátricos para atendimento home care. Sabe por quê? Porque as mães estão com medo de levar no consultório. A Sabrina falou isso para a gente no grupo essa semana. Ela falou, Pam, não é exatamente um paciente com alteração sistêmica, mas as mães estão com medo de levar no consultório por causa da contaminação. Aí eu falei que eu fazia home care, ela já marquei 2 no dia. No mesmo dia ela teve 2 atendimentos. Então, onde todo mundo vê, todo mundo acha que o planeta acabou, que meu Deus do céu, tá horrível essa pandemia, que tá uma tristeza, a gente sabe que tá difícil. Gente, aqui o nosso volume do consultório caiu pela metade. Eu sei disso, é lógico que vai diminuir. É lógico que vai diminuir para todo mundo. Mas não quer dizer que você não pode ter uma nova oportunidade, você não pode ter novas abordagens de atendimento.
Não quer dizer isso. Inclusive, grande parte dos meus colegas que estão fazendo atendimento online, né? A gente também tem essa abertura agora pelo Conselho Federal, a gente pode fazer a teleodontologia, né? Pois é, os colegas que eu conheço que fazem teleodontologia, a gente não está precisando fazer aqui por hora, sabe? Mas eu tenho alguns colegas que estão fazendo acompanhamento dos pacientes que já eram atendidos, fazendo acompanhamento online, em especial do quê? De paciente com alteração sistêmica, docs. Paciente onco, paciente que é renal crônico, paciente que estava fazendo algum tipo de acompanhamento e tratamento. Sacaram? Entenderam? Então, fica atento a isso. Olha essa sacada que eu tô te dando aqui. You're the best!